Então, na verdade foi uma grande surpresa, né? Porque como eu estava fora do circuito da saúde pública já há 3 anos e 8 meses, quando o prefeito me ligou para fazer o convite, eu até pensei que talvez pudesse ser para a diretoria assistencial, que pudesse estar havendo alguma mudança. Quando ele me disse que seria para a diretoria geral, eu fiquei mais surpresa ainda, né? Porque eu estava seguindo a minha carreira, estou com um consultório, vou começar a dar aula agora em agosto de psicanálise, então eu estou caminhando muito bem na psicanálise, né? E aí ele me convidou, a gente teve uma conversa bastante importante, que depois eu trago para vocês. E como eu até brinquei com o pessoal, os gerentes, né, quando o Briasco nos apresentou na sexta-feira, que o hospital, para quem trabalha lá, ela é uma cocaína, assim, ela é um vício, sabe? É difícil você que trabalhou lá conseguir sair. E eu estava em abstinência. Estava em crise de abstinência. Estava em crise de abstinência. Boa ilustração. Então foi uma delícia, sabe? Pensar e agora voltar e reencontrar tantas pessoas que eu já vi trabalhando muito e trabalham e dão o seu sangue lá. Tá sendo gratificante. Assustador, mas gratificante. Você exerceu já algumas funções lá, acho que 2018, 2019? Comecei em 2016. 16, né? Aí, inclusive, se coordenava uma época a questão dos leitos, né? Gerenciava esse negócio. Deve ser uma maravilha, fácil de resolver em hospital Na isso, verdade, né? a gente tinha uma gestão de leitos. Eram 3 pessoas trabalhando. Quando eu fui para essa função, eu fui como coordenadora do Núcleo Interno de Regulação, que é o NIR. Eu criei esse setor. Esse eu criei em 2020 como coordenadora. Então a gente montou toda uma equipe de gestão de leitos e existe até hoje. Quando eu saía, eu já tinha conseguido implantar, além dos assistentes administrativos, os enfermeiros. Depois veio o médico e agora está sem, a gente vai colocar médico de novo agora. Essa semana deve iniciar uma médica lá. Então é um setor que é o que tem que gerar o hospital para que a gente possa receber o UPAs e a 9ª regional. Então é a comunicação dentro e fora do hospital para a questão assistencial. Legal. É fundamental esse setor. Até para ir nessa direção, na tua conversa, imagino, com o prefeito, com quem estava lá, o próprio Buriasco, com o pessoal do conselho curador e tal, deve ter posto algumas coisas assim, eu topo, mas como é que esse fluxo, porque nós temos assim, muita gente represada nas UPAs por falta de leito, Foz do Iguaçu, uma cidade que tem menos leito do que deveria ter. Como é que isso pode ter algum fluxo melhor, sem perder a qualidade do atendimento? Então, quando o prefeito me convidou, ele me pediu 2 coisas que eram importantes, fundamentais para a gestão agora. Economia de recursos, né? A gente precisa baixar sem prejudicar a assistência. Esse é cobertor curto, cobre a cabeça, mas não pode deixar o pé de fora. Exatamente. Então, assim, eu ainda estou me inteirando dos assuntos, né? Mas já percebi que faltam alguns fluxos que podem melhorar essa questão, por exemplo, de altas, ter horário para alta. Então, a gente já conversou com a diretora técnica, hoje tivemos uma reunião com os gerentes, e os médicos aceitaram bem a ideia. Então, até às 10 horas da manhã, alta. Isso faz com que gire o leito e faz também com que a gente não perca recurso, porque se o paciente sair depois do meio-dia, a gente perde aquela diária. Então, mesmo que entre um paciente às 9 da noite, a gente já perdeu aquela diária. Então, eu creio que nós vamos fazer uma grande economia nessa questão de fluxo de alta. Então, hoje a gente já teve uma conversa com os líderes, né? Eu fiz uma reunião com eles, a gente tem em torno de 30 líderes hoje. Fomos a diretoria toda, só não foi a diretoria técnica porque o horário dela é reduzido, então ela tem outras funções, mas a partir da semana que vem vai ser de manhã e nós 4 estaremos presentes uma vez por semana com todos os líderes do hospital para que a gente possa entender quais são os gargalos, quais são as dificuldades, porque eu entendo o hospital como uma grande engrenagem. E nessa engrenagem, se uma das rodas estiver travada, toda a engrenagem para.
Então a gente precisa fazer com que isso fique todo mundo falando a mesma língua e que esteja bem azeitada. Então, assim, ninguém precisa ser amigo, ninguém precisa ser padrinho do meu filho, mas a gente precisa se tratar com respeito, respeitar o setor do outro, respeitar que se eu tenho problema o outro também tem, e começar uma comunicação. E eu acho que a gente conseguiu isso no passado, de certa forma. Claro que eu era mais limitada, né? Afinal, eu estava só na assistência. Mas eu tenho, assim, muita esperança que a gente consiga melhorar esses fluxos. Esse é um dos fluxos que eu percebo, assim, né? E dar um pouco mais de autonomia também para o NIR, para que ele possa... Então, sábado eu estive no hospital à tarde, a gente estava com 72 pacientes nas UPAs aguardando, né? Mas eles não têm muita autonomia. Tínhamos um leito da cirúrgica desocupado, a gente só tinha paciente clínico. Então, falei com a doutora Bárbara, falei com a enfermagem para ver se ia ter pessoal para atender. Estava tudo ok. Então, abrimos um quarto. Hoje, abrimos um segundo quarto, para que a gente consiga atender a demanda, né? Então, tínhamos 72 pessoas aguardando, ontem já tinha 51. Baixou bem. Baixou 20 em 2 dias. Sim. Então, são pequenas ações que podem melhorar, mas não é essa a maior condição. Aí sim, fazer o giro de leito dentro do hospital também.